Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Você é aquela pessoa que acorda já querendo dormir de novo? Você acorda se sentindo que nunca tá 100%? Se o cansaço virou seu padrão normal, eu tô aqui para poder te ajudar a mudar de uma vez por todas essa realidade. Se você em algumas situações se encontra cansada, mas não sabe realmente se o seu cansaço é constante ou ele já faz parte de você, eu tô aqui para te ajudar a esclarecer melhor isso e tentar resolver de uma vez por todas. E a gente não pode deixar de começar sem afinal falar do que é mesmo esse cansaço constante. O cansaço, ele não é só aquela coisa de dormir mal ocasionalmente. Porque sim, se você dormir mal naquele dia, provavelmente você vai acordar cansada e o seu dia vai ser praticamente arrastado. Só que aqui, o asterisco e o ponto mais importante a ser verificado é o cansaço constante. É aquela pessoa que sempre está cansada, que sempre precisa de café ou de pré-treino. É aquela pessoa simplesmente que depois do almoço precisa do café, mas não é precisa em relação ao paladar, é em relação à cafeína, para poder continuar fazendo com que o dia ande, sabe? Que o trabalho flua. Então, é simplesmente aquela pessoa assim, eu preciso do meu café pós-almoço. Então, se você é essa pessoa que sempre precisa do café, acorda parecendo que a sua energia tá sempre 30%, chega no fim do dia, não performa, tá cansada tanto fisicamente quanto mentalmente, vale a pena você ligar o alerta aí. Por que que é importante? Porque tudo isso o seu corpo está te dando um sinal que ele definitivamente não está descansando como deveria. Ele não está tendo um sono reparador, mas principalmente, você não está tendo as suas energias renovadas como você deveria todos os dias. E é muito comum as pessoas confundirem o cansaço com preguiça, falta de motivação e até mesmo depressão. Lógico que em muitas situações pode haver uma sobreposição. No caso, a pessoa tem essa condição da depressão e aí o cansaço é algo que vem seguido, porque a pessoa não descansa direito, é toda uma situação daquela condição. Só que muitas vezes o fato de você estar com um cansaço constante não é só o seu sono que não está sendo tão reparador. Provavelmente a sua nutrição também está pobre de nutrientes que o corpo precisa para poder ter essa renovação. E também, se você é aquela pessoa que não tem costume nenhum de se expor à luz solar, nem nos finais de semana, e vive estressada, aquele estresse crônico do trabalho todos os dias, você realmente pode estar passando por essa condição de cansaço constante. Que cada situação e isso difere, isso precisa de um diagnóstico, é muito diferente. Não é simplesmente a pessoa que está cansada vai se rotular como burnout. Não, longe disso. Mas aqui é mais o alerta para você se identificar. Quais são as condições? Se você tem aquele cansaço pontual e que você entende que ele faz parte porque no dia anterior você fez um treino pesado, ou você é aquela pessoa que independente, se você treina, se você não treina, você acorda todo dia cansada. Então, é importante visualizar como está sendo o seu sono, como está sendo a sua alimentação, se você tem passado por estresse, como que tá os seus nutrientes, suas vitaminas no corpo. E agora, eu quero fazer com você um mini energy check. Então, nós vamos fazer um check de energia, basicamente é isso. Então, agora você vai parar, pegar um papel e uma caneta, ou pode ser no celular também. E em 30 segundos, você vai dar uma nota de 0 a 5. Então, agora, a primeira para você analisar. Quantas vezes você boceja antes das 10 horas da manhã? Então, se for 0, nenhuma. Se for 5, o tempo todo, várias vezes, enfim. Segunda perguntinha para você dar o check e analisar como está a sua energia. Precisei de estimulante para funcionar?
O estimulante pode ser tanto um pré-treino quanto a cafeína, o café, no caso, ou até mesmo o chá, né? Como nós sabemos, existem vários chás que possuem cafeína. Então, 0 para nenhuma vez, se você não tem essa necessidade, não toma. E 5, se sim, todo dia, toda hora, preciso, necessito. E o último ponto para você refletir é: desliguei mesmo as telas 30 minutos antes de dormir ontem? Então agora vou fazer uma leve pausa, curta, ou vou até falar mais devagar para você fazer essa análise. São 1, 2, 3, 4, 3 pontos que você vai analisar e vai dar a nota certinha. E aí depois você vai somar a sua nota. Se a sua nota deu 8 ou mais, você tá no time da exaustão crônica. O que significa crônica, Marcelo? Significa que eu tô doente? Não, significa que você está se estressando praticamente todos os dias. Já é o que tá fazendo parte da sua vida, tá fazendo parte de você. E você tá acreditando que isso é normal. Só que não é normal. Então você precisa ver como que tá sendo aí tudo certinho, se você analisou e se você acha que você deu a nota certa. E é muito importante você fazer essa pausa e dar esse check para ver como que tá a sua situação, porque você precisa analisar e reanalisar como que tá sendo a sua rotina num todo e a sua vida num todo. Mas por que hoje você está abordando sobre o cansaço constante e por que é tão importante tratar esse cansaço? Bom, ele influencia não apenas no seu trabalho, mas na sua produtividade, no seu foco, no seu treino, na sua saúde, em como você cuida da sua família, porque você não tem energia. Então, se você não tem energia, como é que você vai ajudar a cuidar das outras pessoas que precisam e acabam dependendo de você? E o fato de você viver cansado sabota tudo, principalmente a alimentação, o humor, e você pode até ter decisões extremamente ruins em relação às suas finanças. Em várias pesquisas, a ciência demonstra que o cortisol, quando ele está elevado, atrapalha a memória, aumenta a gordura abdominal e abaixa a imunidade. Resumindo, o cansaço constante e o estresse cobra juros da sua saúde. Às vezes, a sua carga horária aumentou, às vezes a situação do seu trabalho mudou, às vezes pode ser também uma questão pessoal, algum sonho que você está correndo atrás e você tem se estressado mais. Pode reparar, a gordura abdominal, com certeza ela vai estar presente. O sono atrapalhado, por quê? Quando a gente está estressado ou algo do tipo, a gente dorme mal, o cortisol fica elevado. Então, pode ser que você acorde de madrugada. Sabe aquela pessoa que tem o costume de parar de beber água relativamente cedo, umas 7h30, 8 horas ali no máximo, para poder dormir 9 horas? Essa pessoa sou eu. Quando eu tô estressada, eu não sei o que é. Dá umas 3 e pouco da manhã, eu acordo para poder ir no banheiro fazer xixi. E a gente sabe que o nosso corpo não acorda a gente para poder ir no banheiro fazer xixi, a não ser que o cortisol esteja alto por conta do estresse. Então é muito comum, se você vai no banheiro mais de uma vez para poder fazer xixi, provavelmente você é uma pessoa que está estressada. Não é normal. Ou você está tomando água até o horário errado. Então, procura melhorar essa questão do horário para você saber realmente se você tem uma questão de estresse ou não. É só você que está bebendo água errado mesmo e está atrapalhando tudo. Só que nesse processo de você viver cansada, tem alguns erros que as pessoas cometem tentando melhorar ou ajustar essa condição. E o primeiro erro, e o mais comum, é aquela pessoa que tenta compensar o seu cansaço com mais café, com mais cafeína ou com mais pré-treino. Na verdade, ela só vai mascarar os sintomas, vai te dar uma energia pontual enquanto o efeito da cafeína estiver no seu corpo. Geralmente dura 6 horas. Depois dessas 6 horas vem aquele rebote, cansaço extremamente maior. Um cansaço muito maior, isso que eu queria dizer. E no fim das contas, só durante o efeito da cafeína ali que vai mascarar e que você vai conseguir ser um pouco mais produtivo e organizar e fazer as coisas que você precisa. O segundo erro mais comum, se você não cometeu esse, eu já cometi esse, principalmente na época da correria da faculdade.
O segundo erro mais comum é quando você tenta dormir o fim de semana inteiro para poder compensar, sabe? Aquele tanto de tempo que você ficou sem dormir, aquele estresse, ou o cansaço. Sabe aquela história de cansaço acumulado? Pois é, a pessoa pega o final de semana para poder dormir todo. Só que isso não ajuda e não facilita. O fato mesmo é você cuidar para você ter uma boa noite de sono, não hibernar, dormir 14 horas e achar que isso vai resolver seu problema. Porque não vai. E o terceiro erro e mais comum é aquela pessoa que começa a rotina às 5 horas da manhã sem primeiro arrumar o básico. Marcelo, o que você chama de básico? Alimentação, luz solar e hidratação. Não adianta você acordar mais cedo e achar que os seus problemas estão resolvidos, que o seu cansaço é só porque você está dormindo demais. Não. Se você não tem uma boa alimentação, se você não ingere verdura, se você não cuida da sua alimentação, da sua hidratação, se você não faz um check-up, não sabe como que tá a questão das suas vitaminas nem nada, não vai ser acordando 5 horas da manhã que vai resolver os seus problemas. E todas nós sabemos que resolver essa exaustão toda com estímulos é praticamente colocar um band-aid num pneu furado. Não vai resolver, não vai adiantar. E Marcela, será que você tem alguma dica preciosa para eu poder conseguir aplicar na minha vida e mudar essa situação? Com certeza. Então vamos lá ao protocolo 3-2-1. Vocês estão vendo que eu estou gostando muito de métodos e protocolos e 3 e 1, método não sei o quê. É porque eu gosto de colocar coisas mais fáceis de você entender e principalmente de você aplicar. Então, o 3 é 3 horas antes de dormir, 0 refeições pesadas e nada de álcool. 2 horas antes de dormir. É o protocolo 3-2-1. 3 horas sem alimentação, sem refeições pesadas e nada de álcool. 2 horas antes de dormir, no caso. Luz ambiente amarela, TV sem assistir, sem planilhas ou sem e-mail, sem exposição à luz azul. E isso você pode variar do que for melhor para você. Por exemplo, aqui em casa, pontualmente, existem alguns cômodos, escritório, cozinha e banheiro. Tem luz branca. E no banheiro a gente ainda tem uma luminariazinha de luz indireta que é luz amarela. Só que todo o restante da casa é luz amarela. Só que no quarto nós temos 2 abajus, na sala um abajur. A gente não liga a luz direta. A gente sempre liga as luzes indiretas, que são os abajus, e além de tudo eles possuem luz amarela. Isso é muito bom para você ajudar o seu corpo a entender que ele não precisa de mais energia, ele não precisa de mais estímulo naquele momento, ele só precisa entender que tá chegando a hora dele começar a se desligar. E 1 hora antes, protocolo 3-2-1. O 1 é 1 hora antes de você dormir, desligar as telas off, sem celular, sem estímulo, sem computador, sem nada. Banho morno e uma leitura leve. Por quê? Se você também emendar num livro que é uma ficção, que é uma história muito horripilante, que te prende, que não sei o que, você também não vai dormir. E você vai estar mandando informações para o seu cérebro que ele precisa continuar lendo, que ele precisa de mais informação. Então, não ajuda. A leitura tem que ser leve, tem que ser tranquila para te levar ao sono. E junto disso tudo que eu falei para você, se você se expor 10 minutos à luz solar, entre 9 horas e 11 da manhã, sei que provavelmente durante a semana vai ser difícil para você, mas não deixe de tentar praticar pelo menos no sábado e no domingo, ou só no domingo, se for o dia que você conseguir. Pelo menos você vai estar se esforçando e tentando ajudar mais o seu corpo. Além da exposição à luz solar, é muito interessante você saber qual é a quantidade de água que você precisa ingerir por dia. Para isso, tem um cálculo base de 0,35 vezes o seu peso corporal. Lógico, esse número vai influenciar se você pratica atividades físicas, principalmente se elas são intensas. Eu gosto de praticamente dobrar esse valor. Em vez de calcular 0,35, eu gosto de calcular 0,60. Então, para você não ficar
no básico do básico. Mas se você não bebe nem o básico, vamos começar pelo básico. Então, beber pelo menos 2 litros de água e um prato colorido sempre em cada refeição. Isso vai envolver verdura, legumes, salada. E se você priorizar isso, esse protocolo, exposição e água por 14 dias, você vai ver que a sua vida é outra. O cansaço já não vai existir mais. E vou dar uma dica maior ainda para você. Se você ficar 14 dias sem ingerir açúcar, principalmente se você for uma formiga, você vai ver a transformação em relação a pensamento rápido, disposição e desinchaço. Eu falo isso que eu tô no meio de um desafio. Eu já fiz... Esse é o segundo desafio. O primeiro que eu fiz, eu fiquei 60 dias sem comer açúcar adicionado. E agora eu estou fazendo um de 15 dias. Inclusive, até fiz um grupo, estou influenciando as meninas. Mas faz muita diferença. Desincha muito. Você não tem noção como o abdômen fica outro. E claro, se você for olhar os detalhes, se você quiser saber quais são os efeitos colaterais de ter ou de reverter esse cansaço constante, você vai ver que a parte negativa é você continuar exausta, permanecer extremamente irritada, porque dormir mal e ficar cansada afeta muito o nosso humor, queda de produtividade, envelhecimento precoce, em nós mulheres queda de cabelo, unhas fracas. E além disso, aquelas leves patadas que a gente dá sem perceber. Então, se você é aquela pessoa que costuma dar muitas patadas em outras pessoas, provavelmente você está muito estressada e muito cansada. Vale a pena reparar, porque algumas pessoas acham, não, é porque fulano é assim, ciclano é assim. Não, na verdade, às vezes a pessoa pode estar exausta e não repara, porque já entendeu que aquilo é como se fosse parte dela, essa exaustão e esse cansaço constante. Só que não é. Só que em todas as histórias tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. E o lado positivo de você reverter tudo isso é você poder ter uma energia sustentada, você melhorar o seu humor, você ter mais clareza mental, você ter um treino que rende mais, uma pele muito melhor, os cabelos que não vão cair mais, as unhas que não vão ficar mais quebrando. Então, assim, só bônus nisso tudo. Não vale a pena ficar vivendo uma vida estressada. Não vale a pena viver uma vida em constante estresse. Então, nós precisamos cuidar dessa parte e precisamos realmente reverter esse quadro, se é o seu quadro atual. E o único efeito colateral real, né, de se criar hábitos de recuperação, de reverter esse tipo de situação, basicamente é viver com bateria cheia. Então você vai ser sempre aquela pessoa que está extremamente animada sempre, aquela pessoa de alto astral, vai trabalhar com alegria, resolve tudo que tem para resolver, é uma pessoa agilizada. Porque quando a gente está cansada, pode reparar, parece que a gente não consegue nem pensar direito. E agora, assim, no final, se eu pudesse te dar uma dica extra, assim, seria você fazer um check rápido das suas vitaminas e dos seus exames. Então, Marcela, tem mais de um ano que eu não vou no médico, que eu não vejo isso. Vale a pena. Porque, assim, por exemplo, eu tô fazendo um acompanhamento com a minha ginecologista. Eu acho ótimo. Ela pede uma bateria de exames. E aí ela até falou, Marcela, a gente precisa melhorar a sua imunidade. Porque, treino, me alimento bem, tomo creatina, faço tudo. Mas mesmo assim, minha imunidade faz assim, ela já cai, já se entrega. Então, como que eu posso melhorar isso? Tomando os manipulados que a minha médica passou. Então, ela tá dando um upgrade na vitamina C, em todas as coisas que precisa para poder ajudar o meu corpo. Em relação à queda de cabelo, tem o manipulado também. Então, é sempre você tá analisando como que o seu corpo tá funcionando para você poder ajudar essa máquina a funcionar melhor e cada vez mais produtivo. Então, não fique vivendo achando que esse cansaço é normal. Vá até o seu médico, faz uma bateria de exames e faça por você. Lógico que você tem que começar pelo básico. Como eu falei, se você não se expõe à luz solar, se você não se alimenta direito, não dorme direito, então você tem que começar por essa parte para depois você ir no seu médico. Mas ajuste o que precisa ser ajustado e também faça essa bateria de exames, porque não é normal
E não é certo viver cansado. O nosso corpo não foi feito para isso. Então, às vezes, pode ser que esteja alguma coisa errada ou algumas coisas erradas. Então, no mais, eu queria te alertar e te ajudar a identificar qual quadro você tá. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado nisso. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau! Ah, esqueci de contar um segredo para você. Se você quer receber conteúdos mais aprofundados, dicas mais especiais e mais direcionadas, aqui na minha descrição eu deixei um link. Aí você se inscreve e entra lá no grupo, porque lá mesmo eu vou mandar um PDF sobre esse checklist que você pode fazer para fazer o acompanhamento, para você saber como que está sendo a questão da sua energia. Então tem um documento especial para você para poder te ajudar. Tchau!